Quantos males assolam a humanidade? As pessoas sofrem com doenças diversas, mas seria possível descobrir as doenças e tratá-las com o poder do inconsciente, mesmo à distância? É isso que vamos descobrir hoje. Jaime Brunin é formado em Filosofia da PUC de Curitiba desde 1968. Foi professor e diretor de Escola Pública Estadual do Paraná. Depois de 13 anos, resolveu mudar de profissão para dedicar-se totalmente à saúde da população. Durante 18 anos, proferiu mais de 3.300 palestras em quase todos os estados do Brasil, inclusive em Rondônia e no exterior. Alemanha, Suíça, Espanha e Paraguai estão em seu roteiro. Segundo o terapeuta, milhares de pessoas já foram curadas das mais diversas doenças. E aqui é o consultório do professor Jaime Brunin. Daqui, de Americana, ele atende pessoas do Brasil e de outros países, mesmo à distância, através do inconsciente. Tá vendo, Ângela? Um assunto muito interessante e tenho certeza que ajuda muitas pessoas. Mas para entendermos como isso funciona, o professor Jaime vai mostrar aqui pra gente. Professor, como que é feito a consulta à distância? Nós pegamos o nome da pessoa num bilhetinho, nome, data de nascimento, tal, cidade onde mora. E coloca na mão da ajudante, lado para baixo. A mão está lendo. Já identificou, o cérebro já identificou. Quer ver? É rápido, é instantâneo isso aí. Então aqui, ó, está identificada, pronto, abriu quer dizer sim, apta para ser avaliada. A energia vital dessa pessoa chega a 70, chega a 75, chega a 60%, chega a 76%, 77%, 78%, 79%, travou, quer dizer, mais não. Então é 78% a energia vital dessa pessoa. Essa pessoa sofre do baço, dos brônquios, do fígado, da bexiga, do cérebro, do coração, da coluna. Tem depressão? Tem. Depressão com causa física e psíquica. Depressão suave. Então é suave, física e psíquica? As duas, então. Tem problemas na hipófise? Só estou fazendo uma demonstração muito rápida. Tem problema nos olhos, nos ouvidos, no pâncreas, no útero. É uma mulher, ela tem problemas no útero. É mioma, acusou mioma. Tem infecção no útero? Tem. Tem obstrução nas veias? Tem herpes? Tem problemas de pressão? Tem câncer? Sim. CASCC, CA199, CEA, esse tipo aqui. E estágio 1, é comecinho. Velocidade 1, então está estacionado no momento. É benigno? Sim. Quero saber a causa desse câncer. É vírus? É um vírus que causou esse câncer? Então, aqui no outro lado agora. Foi o mumps vírus, é o maior causador, esse aqui. Tem bactéria anthracis? Tem Streptococcus mitis? Essa bactéria, junto com a Candida albicans, que todo mundo tem quase, também faz câncer. Mas o causador principal aqui é o mumps vírus. Esse mumps vírus será eliminado facilmente do corpo com plantas. Isto. Precisa aplicar argila no útero. Quantos dias? 15 dias é suficiente? 20 dias. Precisa aplicar argila em mais lugares. Não vou marcar tudo aqui porque é só uma demonstração rápida, né? Mas principalmente no útero para desmanchar o mioma, né? Precisa eliminar esse mioma com a cirurgia? Travou, quer dizer, não. Sempre que trava é não.
Então é uma certeza. Quando precisa, eu insisto com a pessoa, vá ao médico, você precisa ser operado. Mas não quero, não importa, o seu caso é exatamente isso que precisa, cirurgia. Então a gente não pode mentir, não pode enganar a pessoa, a gente tem que ser honesto, né? O inconsciente não mente e a gente também não pode mentir. Tem que seguir aquilo que realmente é recomendado, né? E agora, por exemplo, quanto de chá pode tomar? Pode tomar 1 litro? 2 litros? Estou exagerando só para ver. Pode tomar 700 ml? Pode tomar mais do que isso de chá? Então é 700 ml, que é o normal, 700 a 800 para um adulto, né? E argila seria isso aqui, ó. Aplicar argila, a gente faz uma massinha misturada com chá desse cipó milhomes, porque ele elimina todas as bactérias, vírus, fungos que estiverem por perto, devido ao cheiro dele, junto com a argila. E deixa 3 horas aplicado, onde for o caso. No caso dela é o útero. E pode deixar até a noite toda. Então, a gente vê quantos dias e o câncer, os vírus, as bactérias, os fungos que causaram o câncer serão eliminados, devido a esse cipó maravilhoso, cipó milhomes. Então, e só para a gente entender, então tem tratamentos que usa argila, também as ervas, sim, separadamente e em conjunto também. Em conjunto. Normalmente todas as pessoas usam chás e usam argila. Todo mundo está com o baço intoxicado. Qualquer remedinho que você toma, ele vai parar no baço. E daí tem que desintoxicar. Remédio outro não desintoxica. Tem que ser puxado aqui com argila, ou tem outras plantas também que ajudam a desintoxicar. Agora eu vou mostrar como é que se testa os chás. Então a gente vai selecionar algum chá. Por exemplo, a campeã para dominar o câncer é a graviola. Nós temos amostras, depois vem o pacote maior que vai para a pessoa. Essa pessoa aceita a graviola? Precisa desse chá? Precisa da espinheira santa? Exato. Assim, ó. Precisa do cipó-suma? Também. Pega lá. Cipó-suma. Pode tomar nogueira pecan? Ó, não aceitou. Essa planta não aceitou. Pode tomar a cavalinha? Pode. A calêndula também é excelente para câncer. Calêndula pode tomar? Precisa mais alguma? Mulungu? Ótimo. Esse aqui para depressão, para dores também, né? Precisa mais alguma planta? Só essas, 700 ml de chá. Pronto. Está feita a avaliação. É assim, aí já envia pelo correio para a pessoa? E tal, e não erra, porque o inconsciente que selecionou, não fomos nós. Pode ver que teve uma que eu quis dar, nogueira pecan, não aceitou. Por quê? Tem pressão baixa, por exemplo, né? Aí não aceita. E a nogueira pecan abaixa a pressão. O inconsciente não dorme nunca, 24 horas por dia, atento, ele vigia. Não é como o consciente que precisa dormir, né? O inconsciente não dorme. É uma coisa espetacular. Coisa mais incrível que eu descobri, acessar o inconsciente e fazer isso, ajudar as pessoas. E daí, fique bem claro, eu não curo as pessoas. Eu só oriento ou mando as ervas, ou ela procura na cidade dela, ela que vai fazer tudo. E o que vai curar? A imunidade e a energia vital dela. Auxiliado pelas plantas, pela argila, pela alimentação, sempre tem a recomendação alimentar, o que deve evitar, o que deve comer. Lembrando, né, professor, que para cada pessoa é um tratamento específico. Então, para fazer o uso da argila e também dos chás, tem que passar pela consulta mesmo, né? Essa avaliação é muito necessária, esse exame que nós fazemos, essa pesquisa, porque tem ervas que não aceitam para uma pessoa, sobe a pressão, abaixa a pressão, não combina 2 ervas entre si, às vezes. Então, passou pela avaliação, você não erra. A pessoa pode fazer em casa, mas às vezes coloca uma erva lá que não seria para ela, né? Então, depois da avaliação, não tem dúvida. Professor, me fale um pouco sobre a técnica que o senhor usa para ajudar as pessoas doentes. Bem, eu trabalho com uma técnica chamada bioenergética ou biosaúde. Surgiu nos Estados Unidos e em Nova York, depois se alastrou para a América Central e de lá veio para o Brasil através de um sacerdote jesuíta que trouxe para cá e começou a dar treinamentos para as pessoas, e eu também fiz um pequeno treinamento para aprender como isso funciona, né?
Então é bioenergética ou biosaúde. Ela usa o que, essa técnica? Apenas uma coisa, o inconsciente humano. Trabalha direto com o inconsciente. Sonda o inconsciente para descobrir o que está acontecendo no corpo da pessoa e achar as soluções para o que é necessário. E há quanto tempo que o senhor trabalha com essa técnica? Exatamente 20 anos só com essa técnica. E é uma coisa extraordinária, eu nunca vi coisa igual, tão maravilhosa, para ajudar realmente a pessoa a ir até a raiz do problema, até as origens, as causas realmente. Porque enquanto nós não eliminamos as causas, o efeito perdura. Então, se nós quisermos acabar com a doença, nós temos que acabar com a causa primeiro. Mas, professor, o inconsciente nunca mente? É uma verdade. O consciente tem a capacidade de mentir, o inconsciente não. Que ele não depende de espaço, matéria, tempo. Ele é tipo um gravador. O que você gravou lá, aquilo ele reproduz. Se você grava uma matéria e quando você vai rodar, não muda nada, né? O gravador é fiel. Assim seria uma comparação muito simples com o inconsciente. Então você pode confiar. O que vem dele, se você sabe acessar e sabe trabalhar com ele, sempre é exato. Como é feita a consulta, professor? Eu comecei trabalhando com consulta, avaliação presencial. Depois eu vi que era bem mais prático para as pessoas, que vinha gente muito longe, né, até de outros estados, fazer só à distância. Eu já tinha aprendido no cursinho mesmo que a distância é a mesma coisa. Então, tem que saber identificar a pessoa. E para isso nós usamos nome e data de nascimento da pessoa. Poderia ser uma foto recente, um fio de cabelo, qualquer coisa que identifique a pessoa, né? Então, o nome, data de nascimento, a cidade onde mora, identifica sem erro. Que não tem duas pessoas, nasceram no mesmo dia, moram no mesmo endereço, têm o mesmo nome e sobrenome, isso não existe. Né? Então é uma certeza. Por exemplo, a pessoa me liga de São Paulo, a capital, digamos 11 milhões de habitantes. Eu pego o nome, data de nascimento, cidade, coloco num bilhetinho e coloco na mão da acompanhante, nós já vamos fazer uma demonstração então. E num segundo já identificou. Um segundo no meio de 11 milhões de pessoas. Isso é sobrenatural, isso não tem explicação humana. Como é possível? É que o inconsciente é a presença de Deus dentro de nós. Essa é uma técnica preventiva ou curativa? As duas coisas, tanto preventiva como curativa, né? Ela identifica os problemas, qualquer disfunção orgânica, onde está, como está, o perigo que está trazendo e, identificado o problema, digamos a bronquite. De onde veio? Foi vírus, foi bactéria, foi fungo que fez? E daí então pergunta, tem solução? Se a resposta for sim, aí você procura com plantas, com argila, com água, com comida e você vai achar a solução. E vai identificando, né? Até a quantidade, tudo certinho, né? E então ela é curativa e é preventiva. Por exemplo, você consegue evitar muitas mortes de infartos, derrames. Com antecedência você avisa a pessoa, você está caminhando para isso. Porque tuas artérias estão obstruídas, assim, você está com triglicerídeos alto, colesterol alto, e você corre o perigo de um derrame, de um infarto e tal. Mas mesmo sem ter os sintomas? Mesmo sem ter sintoma nenhum. Eu tenho diversos casos assim, que foram extraordinários, e também tem alguns casos tristes que eu avisei, a pessoa não acreditou e morreu de infarto. Um aconteceu aqui perto, na cidade vizinha, e outro no Rio Grande do Sul. Eu tinha avisado, tinha alertado, o perigo é iminente. Nenhum dos dois acreditou e morreram de um infarto fulminante. O que é possível descobrir com essa técnica? Tarcísio, descobre tudo o que quiser do corpo. Porque para o inconsciente não existe mistério, não existe segredo no corpo humano que ele não saiba, que ele não conheça. Então é bom demais. Você tem um problema aí, digamos a pessoa está desmaiando. Cai, desmaia, é examinada aqui, lá, está tomando remédio, mas nada. Continua desmaiando. Então você pega o nome da pessoa, data de nascimento, põe na mão e começa a perguntar.
essa pessoa sofre de desmaios? A resposta é imediata, nos dedos, sim. E por quê? É vírus que está causando isso? É bactéria? É hipoglicemia? Ou é algum verme que está causando isso? É problema no cérebro? E assim, no instante você chega à causa. Aí você pergunta, é só essa causa ou tem mais alguma? Então é bom demais, porque você chega na origem, sem ter mais dúvida nenhuma. Existe hoje uma bactéria ou um vírus mais perigoso, mais comum à população? Olha, tem muitos tipos de bactérias perigosas, né, e vírus perigosos, né? E, por exemplo, da AIDS, né? Esse é perigoso, né? Mas tem muitos outros, porém, normalmente existe solução na natureza. Mesmo as bactérias perigosas, como a KPV, e eu testei, tem uma solução facílima com as plantas. 4 plantas, 2 delas já combinam a tansagem, a calêndula, elimino com a maior facilidade. Aí eu perguntei, e tem solução química para isso? Nenhuma. Então todos os males têm cura? Se não for genético, defeito já de nascença, se não estiver adiantado demais, porque a cura, muitos pensam, é a planta que cura. Não, a planta sozinha não cura nada. O que cura são 2 coisas, a imunidade e a energia vital. Se não tiver isso suficiente, então não existe a cura. Então todas as doenças, de modo geral, têm solução se você tiver energia vital e imunidade suficiente e souber desintoxicar e nutrir o corpo. Precisa desintoxicar. E só a natureza consegue desintoxicar, mais nada. E depois tem que nutrir. Com o alimento certo, tem que digerir e assimilar. Não adianta comer coisa boa. Se você não digere, tem febre interna, azeda a comida antes de acabar a digestão. Você será um eterno fraco, desnutrido, não sabe por quê. Você está comendo, mas não está digerindo, não está assimilando. Essa bactéria KPC, ela é comum nas inflamações e muitas pessoas têm. Por quê? É um perigo. E quem fabricou isso aí, você sabe quem foi? Por que se tornou chamada agora superbactéria, né? Foi o próprio ser humano irresponsável. Antibióticos químicos para tudo. Qualquer febrezinha, antibiótico. Criança e tudo, antibiótico, antibiótico. Está aí o resultado. Criaram uma bactéria com uma resistência que nenhum antibiótico mais resolve. Então, é erro humano. E vai acontecer demais. Nós já temos outro caso, um exemplo típico. Ó. Candida albicans, um fungo, quase todas as pessoas têm. E ninguém mais tira ele do corpo. Nem eu, nem médico, ninguém consegue tirá-la. Por quê? Resistente. Quem deixou resistente? O antibiótico. Quanto mais antibiótico, mais acidez no corpo, mais ela prolifera. Porque o antibiótico não vai matar um fungo, não mata. Então, nós estamos fabricando problema, nós vamos colher coisas amargas no futuro por causa dos erros que nós estamos cometendo hoje, né? A título de cuidar da saúde. Não, nós estamos apenas cuidando da doença e não da saúde. Não, nós estamos promovendo a saúde. Professor, e as pessoas estão muito preocupadas hoje em dia com a H1N1, né? Essa gripe que tem causado mortes em muitas pessoas. E o que o senhor fala a respeito disso? Gripe sempre é febre, febre por dentro, desequilíbrio térmico. Então tem que tirar a febre de dentro. Isso se consegue com chás, mas principalmente com banhos. Banho genital, lavar a parte genital, por exemplo, por 20 minutos com água bem fria, em torno de 10 graus. Fazer escaldapés com água bem quente, 10 minutos, também é poderoso. E tem alguns chás poderosos para isso. Antibióticos como a tansagem, a calêndula também são para isso, né? O cordão de frade e o crajiru. São 4 ervas poderosas para isso também. Professor, tem um outro vírus que também causa muita preocupação, inclusive mundial, e no Brasil estão evitando vir para o Brasil, que é o Zika vírus, que tem causado a tão temida microcefalia nas crianças, nos fetos. E a respeito disso, tem alguma fórmula, alguma forma? O que vem a ser esse Zika vírus? O Zika vírus ele está causando um transtorno muito grande. A microcefalia é uma delas, né? E tem que saber de onde vem. Ele vem das águas sujas,
vem dos esgotos, das fossas, mas principalmente do lixo aberto, onde ele fermenta, né? Então, se eu não combater as causas, eu não vou ter resultado. Vem também do piolho de pombo e do carrapato da capivara, segundo a nossa pesquisa, né? E para combater, nós pesquisamos e achamos a seguinte fórmula. É a mesma da dengue com um acréscimo apenas, o gengibre que vai a mais. Então seria uma folha de couve, uma maçã, suco de meio limão, um dente de alho, meio copo d'água, 4 gramas de gengibre, seria uma colher dessas de café, de gengibre em pó, e bate isso no liquidificador, depois adoça com mel e toma. Pode até tomar 2 vezes por dia, de manhã e à noite, quando já está com o problema. Isso consegue eliminar o Zika vírus. O Zika e também a dengue sem um desses elementos. E para se prevenir, pode-se tomar isso para prevenir aí a dengue e também o Zika. Exato, para prevenção. Então, no caso da dengue, não é necessário que se use o gengibre, mas é muito fácil de eliminar ou prevenir a dengue dessa forma, porque dengue é desnutrição também. Um corpo forte não terá dengue, não terá Zika vírus. O Zika pode estar no corpo, mas nada de estrago consegue fazer, porque o corpo é que manda. E dessa fórmula tem alguma contraindicação? Tem. O caso de diabetes, gastrite, na mulher grávida, na colite, daí não pode usar. E para as pessoas entrarem em contato com o senhor, como deve ser feito? Pode ser por e-mail ou por telefone. O e-mail seria atendimento@jaimebruning.com.br. E o telefone 19 é o nosso prefixo, 3461 7858.